Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, que é bom o tempo todo. Mais uma mensagem aí para nos edificarmos. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela nos edifica, né? Desde que nós entendamos do modo espiritual a letra. Porque a própria palavra vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, é preciso a gente se esforçar, né? Se esforçar, gostar de ouvir, de ler, para meditar dentro das dificuldades, orar ao Senhor, pedir a Ele ajuda, né? Para que haja libertação, porque quanto mais libertação, mais edificação. E a libertação, ela ocorre durante a meditação na palavra do Senhor, né? Sem a palavra do Senhor não é possível, tá? Então hoje, mais um vídeo maravilhoso aí, tá? A respeito da as aprovações, né? Porque são muitas aprovações da vida e elas não vêm do acaso. E tem um personagem aqui maravilhoso, que o Senhor nos deu discernimento, que o Espírito Santo haja, né? Tem um personagem que eu já coloquei, acredito que uns 2 vídeos, além de falar dele em outros temas, que é Jó. Jó, ele é o exemplo, porque é espiritual. Toda a passagem são 42 capítulos, do primeiro ao último, é só ensino, é só exortação de um ser que precisa confiar, precisa descansar. O descanso, a confiança, a fidelidade, tudo isso se dá com uma mente espiritual, né? Então, vou falar um pouquinho aqui, vou pulando, porque não tem como contar a história de Jó todinha, né? Mas é interessante que leiam. Aqui no capítulo 42, capítulo 42, versos 1 e 2 diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem entendimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então aqui tem duas revelação desse processo de provação de Jó. A primeira revelação é que Jó, ao decorrer, ele já tinha, durante a sua vida, ele já tinha confiança do poder do Criador. Mas ao decorrer, ele foi amadurecendo ainda mais para chegar ao ponto de dizer que ele sabia que o Senhor podia fazer todas as coisas. Porque Jó antes estava desfrutando das maravilhas. É claro que Jó tinha aprovações. Mas diante de uma situação difícil, onde ele passa ali por perdas, e depois Lúcifer, não satisfeito, quis também tocar na sua vida, na saúde, o Senhor permitiu, porque o Senhor sabia que Jó tinha estrutura para, durante essa provação, enxergar o Criador em tudo. E é muito importante que nós aprendemos, né? Possamos aprender a enxergar o Senhor em tudo. Não é só no tempo de bonança, não é só quando tudo tá maravilhoso, perfeito, quando a gente tá desfrutando aí, né, das maravilhas de saúde, gozando de uma tranquilidade, das coisas acontecendo, dando certo, mas é também no tempo de provação.
E feliz de quem passa por uma provação para glorificar o Senhor. E isso exige consciência. Tudo vai da consciência. Porque tem pessoas que passam por provações e têm uma fé muito superficial, embasada humanamente falando, nas coisas humanas, e não no aprofundar do conhecimento do que o Senhor pode fazer. Aqui Jó fala que o Senhor pode fazer todas as coisas, inclusive permitir que ele passasse por essa situação. Jó não tinha em mente que ele seria recompensado aqui no verso 42, porque aqui fala, né, que ele foi recompensado 2 vezes. Ele não, a visão dele não era na recompensa. A visão dele era que o Senhor estava presente, que o Senhor estava permitindo, que o Senhor podia todas as coisas. Ele chega a dizer que desejar a morte, porque para ele sentia como um descanso. Mas ele estava desejando em paz, porque ele sabia que ele estava em paz com o seu Criador, né? Toda a aprovação dele, ele não colocou como que o Senhor estava desistindo dele, por maldade ou coisa do tipo, né? Mas ele tinha um propósito. E Jó, ele é um personagem que ele vem nos ensinar quem verdadeiramente crê e coloca o Senhor acima de tudo, passa por qualquer situação sem murmurar, porque o grande mal é esse, a murmuração. E segundo, tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento, certo? Que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, porque ele estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então percebe que Jó aqui não é um personagem, a Bíblia não vai descrever Jó como um profeta, como um sacerdote, não. A Bíblia está contando a história de uma pessoa comum, um ser humano que estava ali, né, vivendo, trabalhando, estava ali para sua família. Jó, ele era um homem de fé, que ele levantava as madrugadas para oferecer sacrifício, porque ele temia que seus filhos pudessem ter pecado contra o Senhor. Então esse era o grande pavor de Jó. Sabia a vida regressa dos filhos como que eram. Não eram espirituais como ele, eram enfraquecidos. Poderiam ser levados a qualquer vento, né? E veio um vento forte e os levou, ceifando a vida desses jovens. 10 filhos, né? Então, Jó era um homem temente, um homem que devotava sua fé ao Criador. Porém, o que saía ali da boca dele, até no momento que ele foi atingido fisicamente, é como se ele tivesse sendo inspirado pelo Espírito Santo. Porque palavras aqui, se você for ler Jó, o diálogo dele com os amigos, você vai ver que não é coisa assim simples, não é um diálogo simples. Por mais eloquente, por mais conhecedor de livros que ele pudesse ser. São palavras de reflexão para nós, para toda a humanidade, né? Então, Jó estava inspirado pelo Espírito Santo, né? E isso é maravilhoso. Por isso que ele não poderia entender a grandeza dessas palavras. E aqui, você lendo Jó do capítulo 1 ao 42, você vai ver Yeshua. Você vai ver o propósito do Senhor nesse tempo de redenção que nós vivemos. Você vai ver palavras colocando o poder do Criador. Eu gosto muito de ler o capítulo 38, 36 até o 38, porque ali vai falar da formação da criação, de como que as coisas foram criadas, de como que as coisas de fato são. Não é o que o livro de ciência nos ensina, é o que a palavra de quem criou nos revela, como que as coisas foram criadas. Então aí você vai se aprofundando, vai lendo e vendo que o livro de Jó é como se fosse uma biblioteca também, assim como a Bíblia. Vai falar da criação, vai falar do poder do Criador, vai falar do quem somos nós.
né? Aqui está falando que obscurece o meu conselho, ou seja, os homens que nada entendem do modo, pela direção da palavra do Senhor, obscurecem os conselhos, obscurecem o conhecimento, distorcem. Então o livro de Jó é um livro, é como se fosse uma enciclopédia, é completo o livro de Jó, tá? E Jó aqui no versos, no último capítulo 42, versos 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Aqui tem vários requisitos, eu vou citar alguns. Como por exemplo, Jó ele ora pelos amigos. Depois disso ele é restituído. Porque Jó não está orando por simples amigos. Jó está orando por pessoas que estariam com ele, consolando. Sabe esse linguajar jovial de hoje, estamos juntos? Aqueles amigos que Jó sabia que estariam com ele junto. Tinha amigos ali que estavam confrontando Jó pela situação que ele estava vivendo, porque não entendiam. Eles não estavam num grau de espiritualidade ali para ser ministrado no espírito como Jó. Então eles confrontavam Jó espiritualmente, rebatia, vamos dizer assim. E esses diálogos eles se prolongaram porque era como se fosse uma ministração, uma exortação, uma profunda consciência do porquê disso, do porquê daquilo. Então, quando as pessoas estão passando pelas grandes provações na vida, é importante ter pessoas assim, que entendem, que se entendem, onde o diálogo não é desconhecido, não é cansativo, onde essas pessoas, elas sabem do que elas estão falando, sabe? Independente se vier uma crítica. A crítica, ela passa até a ser construtiva, por conta que são diálogos de pessoas que estão acompanhando o raciocínio. Então, esses eram os amigos de Jó. Jó estava ali e depois Jó ora por eles, e depois eles consolam a Jó, eles estão junto com Jó, bebendo, se alegrando junto com Jó. Então, eu vejo isso como algo extraordinário. É maravilhoso isso no mundo que vivemos. Até vou colocar aí a questão das congregações. São pessoas diversas, de várias personalidades, às vezes até de culturas diferentes, que às vezes têm dificuldade de se entender. Mas sempre vai haver aqueles que têm uma afinidade, aqueles que se identificam, não é questão de acepção, mas ninguém consegue ficar muito tempo convivendo no seio de amizade, se você vê que a amizade ela é algo que não tem um equilíbrio. É como se fosse uma moeda de troca. Para isso que servem as amizades, para acrescentar, para somar. E nos momentos de provações, saber que a pessoa está ali, mesmo que seja para, olha, por que você está passando por isso, amigo? Ô amiga, por que você está passando por essa situação? Eu não entendo, eu não me conformo, né? E aí vai ter esse diálogo, olha, eu não entendo, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, né? E aí, essa amizade, ela vai estar sendo construída na fé, onde o foco é o Senhor. Então Jó ele é restituído e os seus amigos desfrutam junto com Jó. Eu posso dizer aqui que Jó ele era rico, não era só de bens. Jó passou por muitas dificuldades dentro do seio da família, sim. Mas ele sabia que, pela misericórdia do Senhor, ele tinha uma espiritualidade para buscar pelos seus, buscar pelos seus filhos, buscar pelo seu lar. E mesmo sendo provado assim, porque é uma intensidade
para a gente entender as provações da vida. Muita gente, e isso é algo triste, mas infelizmente é a realidade. Não precisa, só precisa tropeçar, machucar o dedão do pé. Ali a pessoa já começa a murmurar. Muitos, sei lá, me faltou trabalho, tô sem trabalhar. A pessoa já enfraquece na fé. Por muito pouco mesmo, porque nós, seres humanos, nós fomos criados com capacitação de sobreviver. Aí chega um momento que Lúcifer, o diálogo dele aqui, ó, no capítulo 2, que vai falar mais profundo a respeito dessa provação, ele tem um diálogo aqui com o Senhor. Versos 3. Disse então o Senhor a Lúcifer: reparou em meu servo Jó? Gente, aqui está escrito Satanás, tá? Mas a gente tem que dar nome. O nome verdadeiro é Lúcifer, tá? Disse então o Senhor a Satanás, que é Lúcifer: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver xingado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Esse é um versículo que você identifica que foi mexida. Porque, vamos analisar aqui, né? Disse então o Senhor a Lúcifer. E aqui Senhor está escrito todas as letras maiúsculas. Então, quando é só a letra maiúscula e as demais minúsculas, nós entendemos que está falando do Senhor e Salvador Yeshua. Quando todas as letras são maiúsculas, é o próprio Criador, né? Porque tiraram o nome do Criador, que poderia estar colocando aqui. Disse então Yahvé, disse então Allah. Como, né, queiram colocar que significa Deus, né? Então, disse então o Senhor a Lúcifer: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus. Como é que o Senhor vai estar falando teme a Deus? Ele poderia falar teme a mim, né? E evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver xingado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então, aqui o testemunho do Senhor a respeito de Jó é: a provação que Jó sofreu, que é dura, é de perdas, é de luto, ele mantém-se íntegro. O Senhor não permite que ninguém passe por uma provação assim, seja peneirado, coisa do tipo, se não tiver estrutura, né? Pele por pele, respondeu Lúcifer. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Verso 6. O Senhor disse a Lúcifer: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Quando o Senhor fala isso daqui, me leva a compreender, a entender que o Senhor sabia que Jó, diante dessa outra provação dura, que seria agora a saúde dele, poupando a vida, Jó daria ouvido à voz do Espírito. Daria ouvido à voz do Senhor, porque o Senhor nos fez com essa capacitação, que foi o vídeo anterior que eu coloquei a respeito dos dois, na verdade, né? Um foi reconcilie-se com o Espírito Santo e o anterior Gente, me deu um branco agora, mas tá aí, né? O anterior também falando a respeito, o Espírito Santo e o nosso espírito. Sempre focado aí para a questão do espírito, tá? O Senhor sabia que Jó daria ouvido a ele. E aí vem o evangelho que vai falar não apaga o espírito.
Aí vem palavras que vai alinhar-se não só a Jó, mas também, né, que vai nos remeter à recompensa do Senhor aos que creem, aos que não se deixam abalar, aos que não perdem a fé, aos que confiam em ver o Senhor em tudo. Entende por que o livro de Jó, eu disse que é uma enciclopédia, que é completo? Aqui em 1 Coríntios, que é uma carta muito boa para exortação. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23. Vai dizer, o subtítulo é A Liberdade do Cristão. Verso 23 vai dizer, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Foi o que Jó estava fazendo ali. Quando Jó suporta a provação e ele tem amigos próximos dele para ajudar a refletir, a chegar a reflexões, Jó tem o Espírito Santo para ministrar nele, para mantê-lo firme durante a provação. Então Jó não está agindo somente para ele. Jó está sendo um testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor, antes de Yeshua. Esse homem ele foi usado de forma extraordinária, né? A gente precisa voltar-se para compreender o propósito do Senhor, permitindo provações em vida de personagens aqui, porque o Senhor está ministrando em nós. E aí, quando a gente vai observar isso, a gente vai ver onde que estão as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, ou até mesmo as grandes relutâncias de não querer estar aplicado ao que diz a palavra do Senhor, né? Essa coisa de que tudo é permitido porque nós temos livre arbítrio. A questão é, você quer acessar? Olha, você quer enriquecer assim do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Então você precisa acessar isso, acessar aquilo. Aí as pessoas vão pensando só no poder aquisitivo. Quando essas pessoas estão lá, mergulhadas, aí elas vão se deparar que todo o alcance de fortuna que elas alcançaram não pode comprar paz, não pode comprar alegria, não pode comprar amigos verdadeiros, não pode comprar confiança, não pode comprar liberdade. Em Yeshua, que é o título aqui, né? A liberdade do cristão em Yeshua, de professar sua fé, de declarar que você crê no Criador, que você crê na palavra, que você crê em Yeshua, porque muita coisa ali é tirada. Perceba que Lúcifer, ele está com as mãos voltadas para derrubar, para adoecer. O que a palavra diz? Que o inimigo, que o diabo, né, ele está aí para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir relacionamentos, ele quer destruir amizades, ele quer destruir vida, quer destruir fé. E para que isso aconteça, vem os manjares, vem as propostas. Aí as pessoas só se atentam ao desfrutar dos prazeres, da luxúria, disso e daquilo, né? Não sabendo elas que elas estão acessando as trevas e deixando para trás qualquer raio de luz. Aí quando querer voltar, olha a dificuldade. Se não é o Criador para puxar e falar, olha, mas aí você vai ter que começar do zero. Vai ter que entender o que é viver na luz, a importância da luz. Então, o Espírito me tocou aqui para falar sobre isso, né? O Senhor sabe todas as coisas. Então, esses acessos onde tudo é permitido, a pessoa sem discernimento, a pessoa não espiritual, ela corre perigo, porque o mundo, esse mundo que não é para que nós nos corrompamos, ele é de fácil acesso
até mesmo dentro de lugares onde supostamente as pessoas julgam como é um ambiente de luz e não de trevas. E muitas das vezes, né, ao se aprofundar no conhecimento da palavra, elas vão vendo que não, é terrível trevas, né? Então as pessoas precisam avaliar tudo isso daí. E tudo é permitido, porque o Senhor nos deu um livre-arbítrio para conhecê-lo através da sua criação e não nos corrompermos através do conhecimento, através do direcionamento. O Espírito Santo nos possibilita compreender, né? Vou aqui agora para Marcos. Marcos 9. Marcos 9 também, versos 23, tá? É uma coincidência. 23. Entre aspas diz, se podes. Se podes. Tá perguntando, se podes. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E aí eu vou ler o verso 24, ó. Imediatamente o pai do menino exclamou, abre aspas, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, fecha aspas. Para fechar, né? Tudo é possível ao que crer. Aí as pessoas já vão automaticamente, você vê como que a religiosidade ela se torna danosa dependendo do ensino, né? Tudo é possível ao que crê. Aí as pessoas unem essas mensagens para, olha, o que você precisa? Tudo é possível ao que crê. Mas não é bem por aí não, tá? Não é, aqui não se refere o ganhar no Senhor. Aqui está falando de algo mais profundo, é um tratamento. O homem ele crê que o Senhor pode ajudar ele a resolver essa questão da incredulidade. Porque a incredulidade aqui é ausente lá em Jó. Quando as pessoas entenderem o propósito de vida aqui na Terra, elas vão lutar com todas as suas capacitações humanas para buscar no Senhor uma capacitação espiritual. Aí serão libertas dessa incredulidade. A incredulidade, gente, ela está presente em todos os níveis, até nos mais elevados, no cristianismo. Tem pessoas até que não têm conhecimento por leitura, que não são incrédulas, que conhece o poder do Criador, sabe que ele está em tudo. Jó tinha essa consciência, que o Senhor estava em tudo. O que eu li lá, né, no capítulo 42. Tudo podes, sei que tudo podes. Isso é temor, reconhecer que o Criador tudo pode. Gera um temor para que as pessoas busquem o caminho da vida, o caminho da salvação em Cristo, né, em Yeshua. Embora tenha dificuldades de meditar por não serem alfabetizadas, mas elas têm o desejo de ouvir outros que são. E a palavra do Senhor está no nosso coração, para que então o Espírito Santo nos convença como nos comportar, como viver. Agora, se essas pessoas continuam, depois de serem ministradas, seja por uma exortação, seja por uma mensagem, seja pelo Espírito Santo, que é o mais importante, né, de tudo, e a pessoa continua errando, sabendo o que é o certo, fazendo errado, essa pessoa está tripudiando da fé. Então, a incredulidade, ela se torna visível nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, que é tudo a mesma coisa, né? Ali os amigos de Jó não viram incredulidade em Jó. O que eles viram foram um homem
que estava passando por uma provação profunda, esperando no Senhor e confiando que Ele pode todas as coisas. Entendendo quem era Ele, que aquela matéria veio nu e nu retornaria. Bendito é o Senhor, louvado e engrandecido é o Senhor. Então, para chegar a essa maturidade, é preciso ser ministrado no Espírito. É preciso ter temor do Senhor. O Senhor, Ele conhece cada templo, que somos nós, né? Morada do Espírito. Ele conhece as dificuldades. Ele nos avalia nas provações, como que nós nos sobressaímos a todas elas. E quando a gente chega a entender que nós não podemos murmurar, não podemos ser os críticos da aprovação de ninguém, mas respeitar e olhar para o seu próprio eu e analisar, aí nós estamos ajudando aos outros nesse testemunho de vida. Percebe que construíram muitas placas, mas o foco não é pessoas. O foco não é libertação, para que, como foi lido lá, né? Em Coríntios, para que as pessoas tenham uma liberdade em Cristo, em viver em Cristo, entendendo que Ele é o autor e consumador da nossa salvação e é Ele que nos avalia. Sabe aquelas joias, quando chega no relógio, eu não sei como é que fala o nome, tá? Eu nem vou falar para não dar aqui errado. A pessoa chega com a sua penhor, né? A pessoa chega ali para empenhar a sua joia e ela vai ser avaliada. Ela vai ser avaliada. E se essa pessoa vê que é uma joia de grande valor, a pessoa vai ser recompensada pelo valor da joia. Assim somos nós, né? Aí